Olá pessoal, tudo bem? Deus abençoe. Então, na semana passada nós falamos sobre Melquisedeque e hoje eu queria dar mais uma pinceladinha breve sobre Melquisedeque, tá? Porque eu quero abraçar um assunto com vocês sobre dízimos, né? Que fala aqui na palavra, tá ok? Veja só, para a gente dar uma esclarecida boa em dízimos, né? Em ser dizimista ou não ser, se é bíblico ou não. Olha só. 7 do 1 ao 7, ok? Vamos pular o 5 e vamos direto para o 6 e o 7, daí, tá? 1 ao 4, 6 e 7. Este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão quando este regressava da matança dos reis e o abençoou, para quem Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiramente, o nome Melquisedeque se interpreta rei de justiça. Depois também é rei de Salém, ou seja, rei da paz. Rei de justiça e rei da paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus. Esse texto, desde o comecinho aqui, primeiramente se interpreta rei de justiça, está entre parênteses, por quê? Porque o escritor está explicando para nós que significa o significado de Salém, de Melquisedeque, ok? Então é muito importante isso aqui, uma descrição, tá ok? Permanece sacerdote, então ele permanece sacerdote para sempre. Ele é sacerdote para sempre. E Jesus fala: eu irei para o Pai e intercederei ao Pai, para que ele mande o Espírito Santo, certo? Então você veja que o sacerdote de Cristo, que o sacerdote de Melquisedeque é o mesmo de Cristo. Cristo é o Melquisedeque. Veja que coisa maravilhosa isso aqui, pessoal. Melquisedeque era um Cristo desencarnado, mas ele já estava aqui na terra buscando, né, alguém que ele pudesse fazer isso, certo? Abençoar alguém. E ele abençoou Abraão. Nós sabemos a história de Abraão, né? Daqui a pouco vamos falar. Considerai quão grande era este, Melquisedeque, a quem até o patriarca Abraão deu dízimo tirado dos despojos. E os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio têm ordem segundo a lei. Tá? Esse nós não vamos ler. O 6 daí. Aquele, porém, cuja genealogia não é contada entre eles, tomou dízimos de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Certo? Ora, sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior. Até aqui. Bem, então pessoal, já falamos um pouquinho do Melquisedeque, ok? Veja bem, então ele foi primeiro sacerdote. Melquisedeque significa rei de justiça e rei de Salém. A palavra Melquisedeque significa rei de justiça no hebraico, ok? E significa também rei da paz. Rei de Salém, ou de Jerusalém, que é o rei de paz, certo? Por isso que Jerusalém é a cidade da paz, cidade de Cristo, cidade do grande rei, ok? Beleza, filho? Vamos tocando então. Quem foi? De onde que Abraão estava vindo? A palavra de Deus fala aqui que ele estava vindo de uma matança. Regressava da matança dos reis. Matança era guerra. Ele foi para uma guerra onde 5 reis haviam se associados para atacar Abraão. Certo? Isso aqui, de maneira espiritual, é quem? É o mal, é o inimigo usando os seus poderes, certo? Para tentar destruir a semente de Abraão, a promessa de Abraão, que Deus tinha dado a promessa a Abraão, tá ok? Vamos falar um pouquinho de Abraão. Quem era Abraão? Abraão, quem ele foi? Nós sabemos que ele é o pai do povo hebreu, certo? O pai da fé, ok. Abraão foi alguém que sacrificava para outros deuses na Babilônia, na Caldeia, tá? Por isso nós falamos que ele veio de Ur, da Caldeia, é Babilônia. Babilônia nós sabemos onde o povo ficou 70 anos preso, certo? E Daniel foi levado lá, teve as visões, né? A visão daquela estátua, ok? Então, pessoal, tá no livro de Daniel isso aí. Veja só, Abraão, ele era antes de conhecer a Deus, ele já sacrificava para todos os tipos de deuses que tinha na Caldeia. Tá bem? Ele era um homem especialista em fazer sacrifícios. Ele sacrificava todo tipo de pessoa, de animais, inclusive pessoas, tá ok? Tinha um deus na Babilônia
chamado Moloque, ele só recebia sacrifícios de sangue de crianças. Tá ok? Ele era uma fornalha, lá onde as crianças eram jogadas vivas. Ok? É chocante isso, né? Isso é muito chocante. E Abraão era um homem, tá? Ali. E Deus tira ele do meio de tudo isso, tá bem? E coloca ele num lugar, assim, ó, saia do meio de tudo isso, saia do meio dos teus parentes, saia do meio dessa contaminação e eu vou te levar para um outro lugar, certo? O Espírito Santo vai trabalhando na vida de Abraão também, ele vai se enfastiando daquilo tudo, vai vendo que aquele derramamento de sangue, né? Não estava levando a nada. Veja, tudo isso é uma coisa que vai acontecendo no nosso ser, como nós mesmos, quando nós aceitamos Jesus. Alguma coisa nos chama a atenção, e é o Espírito Santo, certo? Então, veja que aqui ele já havia recebido, né? Nesse tempo aqui, já havia chamado e estava na guerra. Abraão era um homem de guerra, tá? Ele não brincava. Abraão era matador, ok? Não pense vocês que Abraão, o coitadinho, não era não. Abraão era um rei, certo? Ele era um tipo de rei naquele lugar. Ele era um cara que dominava naquele lugar. Por quê? A gente percebe isso. Porque os outros reis não foram atacar o rei do lugar. Foram atacar justamente Abraão. Tá ok? Então perceba que quando isso aconteceu, Abraão já era peregrino ali no Oriente Médio. Tá bem? Ok. Veja só. Então, quando o rei Melquisedeque, o rei de Salém, se encontra com Abraão, é um encontro de dois sacerdotes, tá? Sacerdote que era Melquisedeque, foi o primeiro sacerdote de quem se tem notícia na Bíblia, um sacerdote de Deus, o primeiro, ele é o primeiro e é o último, é Cristo, amém? Olha que coisa linda, né? Percebe-se então que é o encontro de dois sacerdotes, um que sacrificou muito na terra, ali já não sacrificava mais, sacrificava cordeiros para Deus, coisa, mas ele era um homem de pecado, certo? O que acontece aqui? Veja só, nesse momento, o primeiro sacerdote, o sacerdote Melquisedeque, abençoou Abraão com paz, certo? Com justiça e paz. O que Melquisedeque fez ali naquele momento? Ele abençoou Abraão. E Abraão estava ali todo sujo de sangue. Pessoal, ele veio de uma guerra. Ele estava coberto de sangue, estava cheio de feridas, certo? Não pensa que ele só matava e não era ferido. Ele também era ferido. Ele também levava, ele tinha feridas, marcas da guerra, percebe? Então o que aconteceu? Melquisedeque, nesse momento, dá paz para ele. Acalma o teu coração. É tempo de guerra, agora é tempo de paz para você. Eu te saúdo com a paz. Eu te abençoo com a paz, Abraão. E Abraão fez o quê? Já recebeu de Deus isso primeiro, a vitória, a paz agora, e Abraão dá o quê? A 10ª parte do melhor de tudo aquilo que ele estava fazendo. Deus estava abençoando ele com paz de tudo aquilo que ele tinha passado, e Abraão simplesmente Abraão se move em devolver a 10ª parte para Deus. Ok? Então, esse é um negócio muito legal, que eu estou voltando até para contar para vocês, porque, você veja só, Melquisedeque é um tipo de Cristo, uma cristofania, então ele é Cristo desencarnado, ok? Presta atenção. Então, e ele primeiro abençoa Abraão depois abençoa ele, com dízimos, devolve dízimos, né? E a 10ª parte de tudo, certo? Abraão é curado das mortes humanas que ele fez em sacrifícios, tá ok? Agora, uma coisa muito, muito particular que está acontecendo aqui é que, eu falei para vocês, existia um Deus, né, lá na Caldeia, na Babilônia, chamado Moloque, que ele aceita sacrifícios de crianças. E isso existe até hoje. Não pensem vocês que parou ali. Não, existe a Babilônia, o espírito babilônico na terra implantado, certo? E então o que acontecia? Esse espírito ainda pega o espírito de criança. Pode pensar, às vezes a gente percebe crianças que desaparecem e nunca são encontradas, certo? Desaparecem para quê? Pensa nisso. Outra coisa, existem casais que geram filhos dentro desses lugares justamente para sacrificá-los. Não tem nem notícia de nascimento, não tem certidão, não tem nada. São sacrificadas. Pessoas que se dispõem a fazer isso para o diabo.
ok? Não pense que o diabo brinca em serviço, pessoal. Quem brinca parece que é a gente, né? Brinca muito com a palavra de Deus, ok? Veja só, como é que Deus trata Abraão nesse momento. Deus trata esse derramamento de sangue humano, de crianças até, que ele pode ter participado, como pode somente ter participado, como pode ter até feito, ou ter deixado a capa, como Paulo fez na morte do Estevão, né? Concordou com aquela morte. Abraão concordava com aquilo tudo. Então como é que Deus vai tratar esse momento com ele? Ele fala assim, ó, olha, você vai lá. Depois de um tempo, ele vai falar assim, ó, depois que ele teve Isaac, ele fala assim, ó, vai lá no monte e sacrifica o teu filho. Entendeu? Você não vai sacrificar o filho dos outros. Sacrifica o teu filho para mim. Tá vendo? Então, de maneira espiritual, sobe com Abraão no monte. Leva teu filho. Abraão levando o filho dele, né? Você junto com Abraão, né? Vendo ali naquele momento. Fecha os olhos e vai olhando. Chega lá naquele momento, quando Abraão vai sacrificar o filho dele, o Isaac. Esse tratamento que Deus faz com Abraão, tá ok? É justamente para livrar ele de todo o pecado que ele fez de oferta de crianças, de sangue humano, certo? Deus fala assim, porque eu sei que você vai sacrificar para mim agora. Amém? É isso, pessoal. Que Deus te abençoe muito na tua vida, certo? Nós estamos encerrando aqui o ano letivo, né? O ano letivo é bom, né? O ano de estudo, tá? Vamos começar agora só em janeiro, a partir do dia 15 de janeiro, mais ou menos, por ali, meados de janeiro, ou comecinho de fevereiro, tá ok? Mas nós voltamos a nos falar ainda, eu vou passar alguns vídeos para vocês, vou colocar talvez alguns estudos aí, ainda finalizando o livro de Hebreus para você. Vamos fazer uma segunda época, uma recuperação, né? Para terminar o livro de Hebreus ainda até o finalzinho do ano, amém? Mas vai ser coisa bem rápida como está sendo aqui. Deus te abençoe muito, tá? Um feliz ano novo para você, aproveite bem, ok? Vá na igreja, tenha seu tempo com Deus, todas as noites, todas as manhãs, ore pela nação, ore pelo governo dessa nação, certo? E em nome de Jesus, fique na paz. O Senhor é justiça, o Senhor é paz, ok? Deus te abençoe, tchau.